Podcast do Correio do Povo do Paraná. Olá, bem-vindos a mais um programa do Jornal Correio do Povo, o nosso Podcor. E hoje, com convidados muito especiais, nós estamos recebendo aqui o deputado Alexandre Cury, pré-candidato ao Senado, o deputado e secretário Sandro Alex, pré-candidato ao governo do Estado, e o nosso amigo e sempre conhecido da região, deputado Artagão. Então, primeiro, agradecer vocês e perguntar o que traz vocês à nossa querida Cantú Quiriguaçu, deputado. Bom, primeiro, muito obrigado aqui a toda a equipe do Correio, a Joyce, muito obrigado por nos receber. Estou aqui ao lado do Alexandre e do Artagão, um time que trabalhou, esteve aqui ao longo dos anos, acompanhando o desenvolvimento do município, e hoje nós estamos celebrando também uma grande conquista, que é a conquista de termos aqui um centro, um ambulatório médico de especialidades, 1.000 metros, e que vai trazer um atendimento especializado à nossa região. Então, cumprimentando aqui o prefeito, né, o Jason, cumprimentar também o prefeito, presidente do consórcio, que é o Juninho, porque foi uma equipe que trabalhou muito. Isso não foi feito sozinho, né? Então, sim, todo um time trabalhou, os prefeitos, o consórcio e o governo do Paraná, para trazer o avanço da saúde, buscando aquela descentralização, que a gente tenha um atendimento mais próximo, para que as pessoas possam ter a consulta, possam ter o diagnóstico, possam ter aqui o atendimento. Então a gente celebra esse momento e também tendo a oportunidade de não só trazer todo o trabalho que a gente realizou, mas o planejamento que a gente tem para o futuro aqui da região do Cantú e da cidade de Laranjeiras. Muito bem. E você, Alexandre? Olha, primeiro dizer da alegria de estar conversando com você aqui no Podcor, no seu jornal diário. Eu sou um defensor do jornal local, diário, trazendo a boa informação para a população. Uma honra estar ao lado aqui do Sandro, que é o nosso pré-candidato a governador do estado, e ao lado do Artagão, né, que é deputado estadual, mais uma vez pré-candidato a deputado. Começamos juntos na Assembleia Legislativa em 2002 e começamos defendendo esta região. Era a região que estava afastada, abandonada, com poucos representantes na Assembleia Legislativa. E hoje é uma região que passa por uma transformação importante, que tem que continuar, porque na vida pública é um investimento contínuo, mas é uma alegria estar aqui vendo investimentos acontecendo, tanto na região central, quanto na região centro-sul, quanto aqui na Cantú, cumprimentar o prefeito Jason, o prefeito Clay, que é presidente da Cantú, o prefeito Juninho, que é presidente do consórcio. E esse centro de especialidade que o nosso governador exercício da Cipiana vai inaugurar é a garantia de mais exames, mais especialidades e a continuidade desse processo de descentralização da saúde. O governo do estado avançou muito nisso. Chegamos a Guarapuava, no hospital regional, que na época fazia poucos atendimentos. A Secretaria de Saúde fez os seus investimentos, fez grandes parcerias e hoje há uma grande produtividade no Hospital Regional de Guarapuava. E precisamos chegar até Laranjeiras do Sul, com o AME, que é o Centro de Especialidades, depois com os investimentos aqui em UTIs e mais equipamentos. Isso é fundamental, isso é extremamente importante. Nós precisamos, e eu e o Sandro tivemos uma reunião importante essa semana com os hospitais filantrópicos e as Santas Casas, que são responsáveis por 50% de todo o atendimento SUS no estado do Paraná e 75% das cirurgias de alta complexidade. E o governo do estado tem sido parceiro com investimentos, com equipamentos, pagando acima da tabela SUS, mas também é uma responsabilidade de um senador do estado do Paraná estar lá no Ministério da Saúde revendo essa tabela SUS que está completamente defasada. Hospitais estão pagando para trabalhar. Então é fundamental isso, e com o apoio do governo do estado, nós vamos ampliar os atendimentos das Santas Casas, dos hospitais filantrópicos, e vamos manter essa descentralização. Hoje não tem um município do Paraná que não tenha recebido 10, 12 veículos para a saúde, novos equipamentos, raio-x, ultrassom, pronto atendimentos municipais, UPAs, UBSs, tudo isso fez parte desse processo de descentralização, mas com planejamento. E nós temos que reconhecer que a região da Cantú, em especial aqui Laranjeiras do Sul, precisa desse fortalecimento e dessa atenção especial nessa descentralização da saúde. Maravilha. Eu quero voltar nesse tema da Cantú, mas queria dar as boas-vindas aqui ao deputado
Artagão e perguntar para o senhor, né, como é que é esse legado do governo do estado após 7 anos e meio desse governo e você na base, Artagão. Olha, Joyce, uma alegria mais uma vez poder estar com você aqui no Correio, no nosso Podcor, sobretudo hoje acompanhando essas duas figuras que são amigos pessoais. O Sandro nos conhecemos ainda em Ponta Grossa, quando eu administrava uma empresa da família no ramo de automóveis e ele era o sócio proprietário e comunicador radialista da Rádio Mundi, que era a rádio que nos dava cobertura em Ponta Grossa. Então nós começamos a nossa amizade e parceria antes da política. Antes da eleição. Né? E o Alexandre Cury, que temos uma amizade de família. O meu pai era amigo do vô dele, a minha mãe é amiga da avó dele, a minha esposa é amiga da Paula, a esposa dele. Então eu trago aqui hoje e acompanho hoje 2 amigos que conhecem o Paraná e que hoje se apresentam como alternativa para dar continuidade a este governo que marcou a história do Paraná com o seu legado na infraestrutura, cujo comandante foi o Sandro Alex como secretário, e em todas as outras áreas. Nós tínhamos a 7ª educação do Brasil, hoje nós temos a 1ª, nós temos o estado mais sustentável, nós temos aqui uma perspectiva de transformação da nossa realidade da Cantu que nunca nós tivemos. Com a duplicação da 277, que vai sair de Foz do Iguaçu, chegando a Curitiba, e vai passar pela nossa região, e a infraestrutura é a base para que a gente possa trazer investimentos, para trazer industrialização, gerar oportunidades. Nós falávamos com o Sandro, com o Alexandre, junto com o prefeito Jaisso, com o Juninho, com o Clay, em nome de todos os municípios, a necessidade de nós trabalharmos com o Porto Seco, e nós já tivemos justamente a Ferroeste, estava vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Logística, que o Sandro era o nosso secretário, para que a gente possa, através da Ferroeste, fazer o ramal e a gente poder facilitar o escoamento da produção. Já falamos e estamos trabalhando sobre a necessidade de retomada do nosso aeroporto, que nós temos uma pista aqui que já funcionou muito bem, que já ajudou muito, que hoje ela está adormecida, e o Sandro, mais uma vez, é um especialista nesse sentido, porque ele ajudou e está ajudando a melhorar a infraestrutura do aeroporto de Guarapuava, do aeroporto de Cascavel, fez as transformações do Porto Paranaguá, e a nossa região é a bola da vez. E ele, como já demonstrou ao longo da sua história, porque só pode prometer aqueles que ao longo da sua história fizeram aquilo que estão prometendo. Não há contrassenso, não há contradição. O Sandro já mostrou, o Alexandre já mostrou compromisso com os municípios, compromisso com a infraestrutura. Então eu, Joyce, tenho a alegria de poder acompanhá-los e de estar aqui mais uma vez renovando o nosso compromisso como pré-candidato a deputado estadual, o Sandro como pré-candidato a governador, o Alexandre como pré-candidato a Senado, com a nossa região, mas sobretudo nessa nova etapa. Se nós temos hoje uma companhia independente da Polícia Militar, foi nesse governo que nós conseguimos aprovar, trazendo mais efetivo e mais celeridade. Se nós temos uma estrutura renovada do Corpo de Bombeiro, ampliada e melhorada, foi através dessa parceria. Agora, com essa estrutura da saúde, com a nova sede do consórcio, 8 milhões de reais, nós temos que ir avançando. E eles estão aqui para falar sobre isso. E eu estou muito feliz de estar com vocês. Realmente. Obrigada, deputado. Eu queria, então, agora aproveitar a visita de vocês para a gente contar para a população da Cantu, de uma maneira assim breve, o Artagão colocou muito bem o que foi o governo Ratinho, e eu acho que é o grande avalista da candidatura de vocês. Mas a população quer saber o que vem pela frente, Sandro. Eu sei que você tem um trabalho muito eloquente, tanto como deputado e agora como secretário, e você tem dito, e eu acompanhei alguns discursos onde você fala: eu não vou deixar que isso se perca, né? Vários legados e várias conquistas. O que esperar para um eventual governo Sandro Alex no estado? E que nós vamos manter esse ritmo. Nós temos muitos desafios, mas nós estamos preparados. E eu tenho um grande time que vai dar a continuidade do legado e tem um planejamento para o futuro. Hoje eu reencontrei um pouco da história. A gente conhece cada um desses municípios da Cantu, eu, o Alexandre, o Artagão. Aqui eu estive alguns anos com produtores rurais, atendendo associações, com tratores que lutavam contra todas as intempéries, lutando.
E a gente construiu aqui uma feira do produtor aqui na praça da cidade para que eles pudessem ter um local adequado. E assim a gente viu a evolução. E eu estava aqui vendo, inclusive, o anuário da Cantu em Movimento, que foi produzido pelo Correio. Nós tivemos grandes avanços. São notáveis. Nós tivemos um crescimento acima da média na educação, que nos orgulha. A gente passou a ver filho de produtor rural estudar, fazer intercâmbio no Canadá, nos Estados Unidos. Gente humilde daqui. As nossas escolas aqui passaram a ser ranqueadas. A gente viu um avanço no Paraná em escola cívico-militar. Não vou deixar parar isso. Não vou deixar parar merendas e frequência que nos dão o primeiro lugar no IDEB. A gente viu aqui que nós conseguimos uma nota também acima da média nacional na saúde. E hoje a gente celebra uma conquista de especialidades, de poder descentralizar e ter uma atenção melhor que a nossa região não tinha. E quando ele fala aqui de um aeroporto, claro que o aeroporto ele é importante para o desenvolvimento econômico, mas ele também salva vidas. Por quê? Se você tem um centro de especialidades, você passa a atender esta urgência e emergência com uma atenção melhor, você pode ter uma UTI aérea descendo no aeroporto, que vai ter o transplante de órgãos, vai ter o atendimento aeromédico. Então, a Cantu precisa, não é só para o desenvolvimento econômico, mas também para o atendimento da saúde, Qualidade de ter vida um da aeroporto população. aqui, regional. Mas a gente tem os desafios, que é a vulnerabilidade, que é o que hoje a população precisa de uma atenção maior, porque você tem muitos acidentes de trânsito. Claro, a nossa rodovia é uma rodovia de pista simples. Mas aí eu digo a você, neste momento, eu tenho o desafio de concorrer com um grupo que representa o atraso e um outro que representa a burocracia. O atraso, porque quando a Cantu produzia até alguns anos atrás a sua produção agrícola e chegava no porto, tinha restrição no porto, não podia exportar. Tinha que mandar para Santa Catarina. Santa Catarina cresceu por uma política equivocada do passado que vocês cobriram. Sim. Os portos de Santa Catarina passaram a ser o destino, porque o Porto de Paranaguá entrava em conflito com os produtores aqui da Cantu, que eles produziam, e inclusive tinha a polícia de manhã aqui dizendo que eles não deveriam produzir, e o Brasil produzia daquela forma. E isso foi revisto e hoje o nosso porto é um orgulho. Eu não vou permitir a gente retroceder. E por outro lado, você tem os burocratas dizendo que vão parar 277, que quer rever contrato, que quer colocar moratória nos convênios aqui da Cantu e quer colocar uma revisão do que está sendo feito. Nós não vamos parar. Nós começamos agora a duplicação da 277, que coloca em risco aqui a nossa segurança com os acidentes de trânsito. Tá. Isso sem contar, não estou nem falando aqui da industrialização, que esse é o nosso objetivo. Mas hoje nós começamos a duplicação que está subindo agora a Serra da Esperança. E nós estamos vindo de Matelândia, sentido Cascavel, para bater aqui em Laranjeiras, para chegar em Guarapuava. Nós estamos começando, nós estamos tirando o papel. Então sempre volta na eleição a demagogia de que, não, a gente quer rever, vamos voltar com a mesma conversa. Não vou permitir isso. Nós estamos estruturando a região. Conversando com os prefeitos, eles estão hoje organizados. Eles estão pensando no terminal do modal ferroviário, mas ao mesmo tempo nos distritos industriais e nas ligações que a gente vai continuar fazendo para o sudoeste. Porque para bater em Nova Prata eu preciso ampliar. Eu não vou permitir mais que as rodovias não sejam feitas ou em concreto ou com ampliação de capacidade. E a gente tem um bom relacionamento hoje de não trazer briga para o Paraná, Joyce. A gente não precisa. O Paraná, eu estava vendo hoje na capa do teu jornal. Hoje, na capa do teu jornal, Alexandre, eu tenho falado sobre uma filosofia chamada Kaizen, que é a evolução contínua. Está na capa do teu jornal que os técnicos do IDR estão dizendo que esse é o caminho. A gente seguir evoluindo e não ter uma mudança brusca. Então, para que nós vamos trazer uma guerra para a região, sendo que aqui vocês trouxeram as moradias? Nós fizemos 54 moradias aqui num bairro chamado Presidente, não sei se é Getúlio Vargas, enfim, tem aqui evolução de moradia. Para fazer isso, eu tenho que ter caixa econômica, eu tenho que ter um bom relacionamento. A gente fez aqui uma nova creche, construindo aqui loteamento São Miguel. Isso. A gente está evoluindo através de um relacionamento com os poderes, porque não cabe ao governador vir para Laranjeiras para dizer que o meu projeto de governo é destruir algum partido. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para servir a população, a gente avançar numa comunidade que tem desafios, porque você tem comunidades tradicionais, você tem reserva, você tem muitos conflitos e não tem o Senado ajudando quando precisa do IBAMA, do INCRA, da FUNAI, dos órgãos federais. Então, esse é o desafio de governar e não parar a velocidade. Agora que chegou a vez da Cantu,
que teve evolução, mas tem desafio? Não, agora nós vamos parar o investimento de pavimentação urbana rural e vamos parar a estrada. Não vamos parar. Para que a gente desenvolva infraestrutura, Joyce, formação de mão de obra, e aqui nós temos que apostar cada vez mais na Unicentro, nos centros de educação profissional e técnica, Na UFES. para que a gente possa, junto com a UFES, gerar a indústria. Porque a indústria vem onde ela tem infraestrutura para ela poder chegar onde ela tem que chegar e formar mão de obra. Então, hoje, a gente vê o avanço que está acontecendo. E o Ratinho, junto com esse time, proporcionou o caminho e o modelo. E hoje eu represento esse modelo que defende esse planejamento que a gente tem para Laranjeiras. Maravilha. E como é que o Senado entra nesse modelo de desenvolvimento? Porque mexe com o nosso coração quando o Sandro Alex fala: agora é a vez da Cantu, não vamos parar na nossa vez, né, Artagão? Uma hora tem que chegar, não a piada, bem na nossa vez, né? E como é que fica o Senado nesse modelo de desenvolvimento, que é do Paraná? A gente sabe a representação institucional do Senado. Eu tenho lido e tenho visto muitas críticas aos atuais representantes do Paraná, que, né, me parece assim que há um certo ostracismo nesse trabalho. Como é que vai ser o Alexandre Cury senador? Porque como deputado a gente conhece. Ó, Joyce, primeiro, eu não falo com alegria isso, falo com tristeza da ausência dos nossos senadores. Eu tenho perguntado para muitos paranaenses e eles não recordam nem o nome dos 3 senadores do Paraná. Você tem um jornal diário aqui, você pode me dizer de uma matéria que você fez da presença de um senador aqui em Laranjeiras do Sul, fora do período eleitoral. Isso não acontece, porque não são senadores municipalistas, não são senadores preocupados com políticas públicas. São senadores preocupados com as suas redes sociais, em se autopromover. Então, o meu primeiro objetivo é resgatar a força que o Paraná já teve no Senado Federal. Resgatar um protagonismo. Porque o senador, claro, tem uma diferença, eu serei do Legislativo, o Sandro do Executivo, o Artagão do Legislativo, mas nós temos pautas muito semelhantes, que é em defesa do nosso Estado. Obras de infraestrutura, por exemplo. Nós estamos em Laranjeiras do Sul. Há quanto tempo se debate investimentos na Ferroeste? Que sai de Cascavel, passando por Guarapuava, chegando até o Porto do Paranaguá. E esses investimentos vão ocorrer como? Em parceria com o governo federal. Isso é fundamental, como nós fizemos nas concessões rodoviárias, que nós delegamos as rodovias para o governo federal e, na Bolsa de Valores, com total transparência, todos os lotes tiveram participantes e os investimentos estão acontecendo. Nós temos que debater, por exemplo, a regulamentação da reforma tributária. Poucos sabem, mas se ela for regulamentada da forma que ela foi aprovada pela Câmara e pelo Senado, ela prejudica muito fortemente o setor produtivo do Paraná, em especial quem? As cooperativas paranaenses. Olha a importância da cooperativa agrária para essa região. E tem senadores do Paraná debatendo isso? Não. Os outros senadores de outros estados não estão preocupados, não há o modelo do cooperativismo no seu estado. Nós precisamos debater a questão da saúde, que é fundamental, essa revisão da tabela SUS dos nossos hospitais. Nós precisamos de investimento na educação para manter a melhor educação do Brasil. E nós precisamos estar lá debatendo pautas importantes para o nosso estado. Por exemplo, nós temos ali o contorno ferroviário de Curitiba, uma obra esperada há 30 anos. Curitiba é a cidade, é a capital com o maior número de acidentes de trem do Brasil. E a Malha Sul, que é a ferrovia que passa dentro de Curitiba, vai ser renovada ano que vem. Nós temos, nesse momento, uma comissão mista no Senado e na Câmara debatendo ferrovias. Não tem um senador do Paraná. Então, são pautas importantes da infraestrutura, até porque debater a questão da diminuição da maioridade penal. O problema não é prender, é soltar. O crime organizado está cooptando jovens de 16, 17 anos que não têm responsabilidade penal. Isso é um senador municipalista. Senador que conhece os 399 municípios e vai estar aqui, na região de Laranjeiras do Sul, com o Sandro, governador, com o Artagão, deputado, debatendo da mesma forma que nós fizemos, por exemplo, na região central, que eram os municípios com pior IDH. E esta semana eu estava ali com o Denilson, que é um empresário de Boa Ventura de São Roque, que gera 800 empregos numa fábrica de caixa de ovo, e anunciando um investimento de 200 milhões de reais. Por quê? Porque a duplicação passou na frente.
de Boa Ventura de São Roque e vai chegar até Pitanga. E é o mesmo planejamento que nós temos que fazer aqui em Laranjeiras do Sul. Aeroporto, duplicação da 277. Não adianta, o empresário só vai investir na infraestrutura. E essa duplicação da 277 vai acontecer agora e poderia ter acontecido no passado, você sabe disso. Revisaram contratos, Estamos 20 anos. fizeram leniência, e leniência, para mim, tem que ser em obra. O empresário tem que pagar. A rodovia do Café não está duplicada até hoje, por quê? Porque a leniência não exigiu o término da obra, exigiu a redução da tarifa no bolso do empresário. Então, são temas importantes e nós temos condições, por quê? Porque nós conhecemos em loco. Nós sabemos a importância de Marquinho, nós sabemos a importância de Cantagalo, sabemos a importância de Laranjeiras, Guarapuava, Curitiba e Cascavel. Isso é fundamental. Você planejar e você ter capacidade de executar. Nós vamos querer um debate. Tem gente querendo nacionalizar a eleição. A eleição nacional ela é importante, nós queremos mudança. Mas não queremos debater o Paraná na eleição estadual. Nós queremos debater o que você está nos perguntando. Exato. A continuidade da melhor educação do Brasil, da descentralização da saúde. Todos os pré-candidatos já tiveram oportunidades na vida pública de desempenhar o seu papel. É importante. Nós vamos apresentar o currículo do Sandro Alex. 4 vezes deputado federal, secretário de transporte. Outros já tiveram oportunidades, até ministérios ocuparam. E nós vamos querer debater isso. O que o ministério ocupado desenvolveu aqui no estado do Paraná. Esse debate é fundamental. O Sandro tem dito uma coisa muito importante. Vai ser o discurso contra o trabalho. Vai ser a pauta ideológica contra políticas públicas. E vai ser o municipalismo contra aqueles que nem sequer pisaram no barro nas cidades. Se comunicam só através das redes sociais. E nós vamos defender esse legado que o Ratinho vai deixar para o Paraná. Temos que reconhecer que muita coisa precisa ser feita. Não está tudo perfeito, não. Mas temos que reconhecer que nós tivemos avanços significativos. E não sou eu que estou dizendo isso. Os números estão aí. O IDEB colocando o Paraná com a melhor educação nos últimos 5 anos. O IBGE colocando o Paraná com o maior crescimento econômico do Brasil, o maior crescimento industrial, o dobro da média nacional. Nós temos o maior programa habitacional do Brasil, acontece aqui no Paraná. E esse é um tema importante. Tenho visto aí candidatos dizendo, eu não aceito nada do governo federal, vou blindar o Paraná. Como é que vai fazer programa habitacional sem a Caixa Econômica Federal? Como é que o cidadão vai financiar? O Estado dá 20 mil a fundo perdido para a entrada. E o financiamento? Nós vamos perder as casas populares? Verdade. Vamos deixar de receber recurso do governo federal para os nossos hospitais? Então, são temas que nós temos que debater. E eu estou muito entusiasmado em poder estar junto com o Sandro, sendo um senador presente nas cidades, um senador que tem essas pautas muito parecidas, e defender o meu estado. A gente tem que estar lá defendendo o estado. E os outros estados lá? Brigas históricas. Lá no Nordeste tem brigas históricas. Mas veja quando tem uma pauta lá do Maranhão, da Bahia, se eles não sentam na mesma mesa, não seguram votação até que se resolva o problema do seu estado. É isso que está faltando. Alguém que defenda o Paraná em Brasília. Maravilha. Bom, queria me encaminhar aqui para as despedidas. Joyce, só posso fazer Por favor. Veja como é importante a gente ter um possível governador e um possível senador visitando a nossa região. Eu me lembrava agora, Alexandre, quando você falava das cooperativas, que foi na inauguração da Coprocel. Sim. A cooperativa comandada pelo presidente Paulo Pinto, que o governador presente, Sandro, foi demandado pelos prefeitos da nossa região para que a gente tirasse do papel o sonho da nossa rodovia que liga Cantagalo, Marquinha, Goioxim. Exato. E o governador, uma vez questionado pelos prefeitos, ligou para o Sandro, que era o nosso secretário, e essa é uma obra que vai acontecer, está finalizando a parte da análise dos projetos, graças à presença do governador num evento da nossa região. A ligação Quedas, Rio Bonito também. Quedas Rio Bonito, quando você sai de outra Laranjal, você vai para Altamira, quando você vai de Mato Rico para Roncador, quando você sai de Santa Maria para Campina do Simão. E quando o governador ligou para o Sandro Alex, ele não precisou explicar onde ficava essa rodovia, porque o Sandro conhecia. O Alexandre representa vários municípios como deputado há muito tempo. Ele não vai precisar olhar num mapa de uma parede para saber onde fica o município de Marquinhos, onde fica Porto Barreiro, Rio Bonito do Iguaçu. Ah, teve um tornado em Rio Bonito do Iguaçu. Onde é que fica Rio Bonito do Iguaçu? Não, sabe e já sabe o que fazer. Por isso que eu estou feliz de poder acompanhá-los, e a gente ouve
na manifestação dos dois, o conhecimento através de dados e informações que eles trazem. Não é porque estudaram ontem, porque não consegue estudar a realidade de 399 municípios da noite para o dia. Isso é uma história. E essa história não se constrói da noite para o dia. Semana, na noite para o dia. A história, pessoas como essa, ajudam a escrever. E por ajudar a escrever, eles podem falar com propriedade. Então, eu queria registrar isso. Maravilha. Bom, queria abrir os microfones aqui. Primeiro, agradecer demais a visita de vocês, a deferência conosco. O Jornal Correio aí, 35 anos de estrada e sempre de portas abertas para debater, para apresentar e principalmente, como diz o Artagão, para defender a região e o Paraná. Então, queria agradecer demais a visita de vocês e pedir que cada um se despeça aí da nossa população, deixa a sua mensagem aí. Quero agradecer, Joyce. Muito obrigado pela oportunidade. Oportunidade de estar aqui com os prefeitos, as lideranças e a população. Nesse cantinho do Paraná que também produz, que também participa do desenvolvimento. Claro que a gente teve grandes avanços. Eu estava vendo aqui as informações que você trouxe aqui do Correio, né? Espigão Alto teve um desenvolvimento incrível. Verdade. Saiu de 3,7 para 7,07 no governo do Ratinho Júnior. Exato. E a gente quer ver esse desenvolvimento acontecer em todos os municípios, em todo o estado do Paraná. Esse Paraná que pulsa, que vibra, que acredita, que tem as cooperativas participando de um governo, que ninguém fez nada sozinho, a gente fez em equipe, a gente fez trabalhando, ouvindo as pessoas, respeitando as pessoas, que não viveu de brigas. Vocês não viram esse rapaz, presidente do Legislativo, brigando com o governador, que brigou com o Darcy Piana, que cuidava do comércio, que atendeu as pessoas. As pessoas viram que a vida melhorou. Tem desafios, sempre tem. Mas nós estamos preparados para eles. A gente conhece não só os municípios, mas as necessidades. E nós estamos vendo que se a gente seguir nesse ritmo, a gente vai fazer com que a Cantu-Quirigaçu seja também esta potência participando de um Paraná, que é a terceira economia. Esse é o nosso objetivo, é chegar em terceiro já, porque quarto a gente já passou os gaúchos. E eu quero agradecer essa oportunidade. Eu estive ao longo dos anos em todos os municípios, tocando obras e investimentos, vendo a saúde avançar, a educação nos orgulhar, e hoje a gente não quer perder esse ritmo. Então, se Deus permitir, a população entender, a gente vai construir uma ponte para o futuro do Paraná, dando continuidade a esse legado. E eu represento essas pessoas que amam o Paraná de verdade. A gente não estava em São Paulo, quando a gente estava aqui brigando por essas obras. Se os nossos adversários estavam lá em São Paulo, a gente estava aqui. Estava junto com a população vendo isso acontecer. Você conta na pandemia, né, Sandro, que você foi lá para o Porto ajudar a água para os caminhoneiros. Na pandemia, o meu adversário abandonou o Ministério da Justiça e foi embora para São Paulo para brigar com o presidente e fazer uma briga que acabou acontecendo tudo que aconteceu. Eu estava no Porto atendendo esses caminhoneiros que estavam levando a sua carga, não tinham de comer. E o secretário da Saúde estava na UTI, mas não abandonou seu cargo. Esse é o Paraná que ama, que batalha, que briga, que luta e que conhece as pessoas de verdade. E eu quero agradecer a oportunidade e a partir de agora nós vamos para o debate. Estou à disposição, o Correio do Povo pode marcar o debate, que a gente vai vir aqui debater o Paraná, a gente vai vir aqui mostrar o que a gente tem para fazer por esse estado. E, se for o destino de Deus e a vontade da população, a gente vai seguir unidos em paz. Obrigada. Por favor, deputado. Joyce, se Brasília precisa de mudança, se nós precisamos resgatar a força que o Paraná já teve no Senado, o Paraná precisa de continuidade. Continuidade dessa paz política. Não espere de nós o discurso do ódio. Nós temos o discurso da pacificação, do diálogo, de ouvir as pessoas. Não espere de nós destruir. Nós vamos sempre construir. E é dessa forma, e ninguém faz nada sozinho na vida pública, que o Ratinho teve essa capacidade de unir os paranaenses. E essa união foi fundamental para que o Paraná passasse por essa transformação. E eu tenho dito muito isso para o Sandro, e tenho falado muito com o Artagão, na vida pública não é fácil construir. Depende de uma união de esforços, de muito trabalho, muita dedicação, presença nos municípios, para saber o que realmente a cidade precisa. Agora, para destruir, infelizmente, é fácil. Uma péssima gestão, uma gestão não eficiente, ela destrói uma cidade, ela destrói um estado. E os paraenses terão daqui
menos de 90 dias, a oportunidade de decidir pelo modelo que deu certo, que representa a continuidade dessa paz política no Paraná, esse diálogo entre os poderes, esse diálogo entre o governo e os prefeitos, esse diálogo com o setor produtivo, com a iniciativa privada, ou um modelo que ninguém conhece, mas que, quando você vê a comunicação, é o discurso do ódio, é o discurso da perseguição, é o discurso de destruir. Já teve a oportunidade de construir e não construiu. Então, a gente espera que esse sentimento que nós estamos vendo nas pesquisas aí, mais de 70% dos paraenses defendendo a continuidade, que isso aconteça no processo eleitoral e que eu possa estar lá no Senado ao lado do Sandro, dando continuidade a esse bom momento que vive o Paraná. Muito bem. Fica aí o convite para as nossas autoridades, os nossos microfones sempre abertos, para vir aqui depois contar para nós como é que vai ser o resultado dessa eleição e nosso desejo de que seja um processo justo, um processo eloquente e que a Cantu realmente faça parte do planejamento, dos sonhos, das orações de vocês. Muito obrigada, até semana que vem. Podcor, o podcast do Correio do Povo do Paraná.